A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes que estão escutando esse áudio. Deus abençoe cada um. Hoje, meus irmãos, eu vim falar, Deus tocou no meu coração, a respeito da verdadeira humilhação e a verdadeira humildade do cristão, que tem que fazer parte. Eu coloco isso como parte do caráter do cristão. Graças a Deus. Não adianta nada, meu irmão e minha irmã, se você se veste de uma maneira decente, se você em tudo pratica o bem, mas você não é humilde e não se humilha diante de Deus. Graças a Deus. Primeiramente, vamos ler um versículo da palavra do Senhor, que diz em Provérbios 15, versículo 33: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, para ser honrado futuramente pelo Senhor, primeiramente tem que passar pela humildade, pela humilhação, se humilhar diante de Deus. Aleluia. Humilhar é se tornar humilde, e a humildade, aleluia, é um sentimento de fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito que nós temos, porque sabemos que somos pequenos diante de Deus. Graças a Deus. Mas, aleluia, a palavra do Senhor também diz em Provérbios 18:12: Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Novamente diz isso. Sabemos que os apóstolos, meus irmãos, eram humildes, por mais que eles tinham dons, prodígios, sinais, aleluia, que foram os homens mais usados por Deus. Graças a Deus, ainda assim eles eram humildes. Em Atos 20, versículo 19, diz que Paulo dizia assim: servindo ao Senhor com toda humildade. Graças a Deus. E ele diz ainda, Paulo, em Efésios 4:2, para nós suportarmos uns aos outros em amor, com humildade, mansidão. E é isso que está faltando no nosso meio. Graças a Deus. Você tem sido humilde diante do Senhor ou tem se humilhado? A nossa posição que estamos para Deus, aleluia, muitas das vezes achamos que estamos bem. Mas se você acha que você está bem diante de Deus, que você acha que está firme, cuidado, para o orgulho não entrar no seu coração. Porque aí vem, aleluia, a derrota, o fracasso muitas das vezes. É desse momento que muitas das vezes as pessoas se orgulham e acabam caindo em transgressão. Mas, aleluia, aquele que se humilha, graças a Deus, ele não faz nada por contenda, por vanglória. Ele faz tudo por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, como diz a palavra do Senhor em Filipenses 2, versículo 3. A sua oração deve ser sempre de humilhação. Eu não falo hoje ou amanhã, mas sempre. A sua oração deve ser humilhação. Quando você ora, a sua oração é como: Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Amém? Ou você se humilha verdadeiramente diante de Deus? Se humilhar é colocar os seus pecados em jogo, é falar para Deus: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me humilho diante do Senhor. Se humilhar também é não cometer o mesmo ato novamente. Um verdadeiro exemplo de humilhação, aleluia, é do salmista Davi, aleluia, que ali diz em Salmo 51, se os irmãos for ver, lá é um verdadeiro exemplo de humilhação. Mas para não tomar tempo não estarei lendo, mas depois leia, se você, muitos conhecem esse salmo. Mostra a verdadeira humilhação. Um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, por mais que tenha pecado, ele se humilhou. E Deus, aleluia, o perdoou e foi com ele.
Graças a Deus. Outra coisa, humildade. Considerar os outros superiores a si mesmos. Respeitar os mais velhos. Sempre assim, como diz em 1 Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então tem o tempo de exaltação e tem o tempo de humilhação. Mas na hora que Deus te exaltar, não pense que não vai precisar se humilhar, porque a humilhação é contínua, graças a Deus. Porque em Provérbios 11:2 diz: vinda a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O que significa vinda a soberba, virá a afronta? É a contenda. Muitas das vezes pode-se perceber que a maioria dos casos de contenda vem pela soberba, vem pelo orgulho próprio, querer se aparecer. Quantas vezes muitas pessoas até nos seus próprios serviços, no seu próprio trabalho, se orgulham, acham que estão fazendo mais que os outros, isso gera contenda, isso gera uma rivalidade ali dentro do seu próprio serviço. Na casa de Deus é a mesma coisa. Nós não devemos parecer, aleluia, melhor que o outro. O reino de Deus não pode ser dividido. O reino dividido é de Satanás e dos seus demônios, que brigam o tempo todo, que não tem paz. Mas o reino de Deus é paz, amor, graças a Deus. Aleluia. Jesus, ele deu um exemplo que nós devíamos se tornar humildes como um menino. Graças a Deus, porque assim seríamos o maior no reino dos céus. O menino mostra, aleluia, que ele, aleluia, não tem o que contender, ele não tem do que se orgulhar. Um menino, ele sabe a necessidade do seu pai e da sua mãe, ele vê que ele precisa do seu pai e da sua mãe para o ajudar, para pegar ele no colo, para levar de uma região a outra. Ele vê, ele tem gratidão pelos seus pais, ele vê que realmente ele precisa de alguém para ajudar, para ele comer, para ele andar, para ele se vestir, graças a Deus, para levar aos lugares. Ele vai precisar de um companheiro, que é seu pai e sua mãe. Assim nós, com Deus, nós devemos ser sujeitos a Deus, humildes, estar no tempo de Deus, Deus te guiar em tudo. Assim como um pai guia um filho, precisa dar a mão para o filho, porque o filho não consegue andar ainda, está andando aos poucos. Assim é nós, para com Deus, devemos também saber o momento certo para cada coisa. Essa é a humildade. Humildade é você não querer aparecer, não querer dizer que é isso e aquilo, ou querer dizer que é o melhor pregador, ou querer dizer que é um jovem fiel, um jovem fervoroso. Não olhe assim, porque muitos já caíram assim. Graças a Deus, o Senhor, Ele abate aos soberbos. Ele abate aos soberbos. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, diz algo muito interessante, que o Deus, aleluia, fala para o povo de Israel: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe-se que a primeira palavra que Jesus disse, o povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Jesus coloca primeiramente a humilhação. A humilhação chama a atenção de Deus. Quando o povo de Nínive se humilhou, Deus se atentou para eles. Quando o povo de Israel se humilhou, Deus se atentou para eles. Oração é uma coisa, humilhação é outra. Porque oração, muitos oram muitas vezes por coisas vãs, colocam na sua oração coisas vãs. Mas quando você se humilha, você coloca a sua vida espiritual e você mostra a podridão que está dentro de você, o que tem dos seus pecados. Você pede para Deus ajuda. Você sabe que você não é capaz, mas que com Deus, você consegue. Aleluia.
Isso é a verdadeira humilhação. Muitos oram achando: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me fortalecido, eu estou forte. Muito obrigado, Senhor. Muitas das vezes as pessoas oram assim, achando que está forte. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós não devemos nos orgulhar de nada, nem essas coisas. Graças a Deus. Se Deus te deu força, é pela graça, é pela infinita bondade do Senhor. É interessante também fazer o jejum de humilhação, que aí a humilhação já chama a atenção de Deus, o jejum chama ainda mais. E vamos provar isso através da Bíblia. Graças a Deus. Quando Acabe se humilha diante do Senhor. Quando Acabe se humilha diante do Senhor. Em 1 Reis 21, 27, sucedeu, indo mais para frente, cobriu a sua carne de saco e jejuou. Ali Acabe jejuou. E aí diz, no versículo 29, Deus falando: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trareis esse mal aos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Se os irmãos não sabem, Acabe foi o pior rei. Realmente foi o pior rei de Israel. Se enquadra entre os primeiros colocados. Aleluia. Do povo de Israel, Acabe foi um dos piores reis. E aleluia, o Senhor ainda assim aceitou o seu jejum. Ele se humilhou diante de Deus. Mas se ele continuasse, seria melhor. Mas ele não continuou se humilhando. Então, meus irmãos, a verdadeira humilhação é boca no pó e reconhecer o seu próprio erro, o seu pecado. A humilhação não é um dia, não é 2 dias. A humilhação é sempre. E é assim que nós devemos nos portar diante do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe cada um e fique todos na paz do Senhor.